A colonoscopia é o principal aliado do médico no diagnóstico do câncer de intestino. Eu sou o Danton Corrêa e hoje quero conversar um pouco com você sobre a importância de realizar esse exame. A colonoscopia ela é um exame que permite que o médico observe o interior do intestino grosso do paciente. É um aparelho que ele é semelhante a uma mangueira. Na ponta desse aparelho tem uma câmera de vídeo e uma fonte de luz também, né? Então, esse aparelho ele entra pelo ânus do paciente e a gente percorre toda a extensão do intestino grosso. Muitas vezes a gente consegue olhar o fim do intestino delgado também, uma região que a gente chama de íleo. A colonoscopia ela pode ser feita para prevenção de câncer de intestino. Nessa situação, o paciente não está sentindo nada, né? Ele não tem sintoma nenhum. Ele vai fazer o exame como uma forma de prevenção, né? Esse exame, então, ele estaria indicado a partir dos 45 anos de idade. Ela não serve só para isso, ela serve também para investigação de sintomas que um paciente possa apresentar. Então, assim, o paciente pode apresentar um sangramento digestivo, uma diarreia que não passa, perda de peso sem explicação, outras alterações nas fezes que não só o sangramento, o paciente pode enxergar muco, pus, né? E se isso for persistente, isso tem que ser melhor investigado. Muitas pessoas ficam com receio de realizar a colonoscopia, com medo assim de que o exame vá provocar dor. Ela não dói. Existe um desconforto na realização do preparo do intestino, né? Para a gente poder examinar o interior do intestino, ele precisa estar limpo, então precisa tomar um laxante, né, antes de fazer o exame. Porque tem algumas alterações que são muito discretas. Se o intestino estiver recoberto por fezes, assim, aquela região não consegue ser examinada de forma adequada, né? E aí o exame não vai ser um exame de boa qualidade, né? Mas depois que a pessoa já está com o intestino limpo, ela chega até a clínica, né? É puncionada uma veia, que também para alguns pacientes pode trazer algum certo desconforto, mas mínima coisa, né? Como ele pode desidratar nesse preparo, é feita uma hidratação, e aí o paciente é preparado, né, na maca, ele é levado até a sala onde é realizado o exame, onde um anestesista vai acompanhar todo o exame e vai aplicar um sedativo, né, para que a pessoa durma durante o exame, e o exame, então, ele só é iniciado quando a pessoa está dormindo. E quando a pessoa acorda, o exame já acabou. Então, não sente nada durante o exame, né? Alguns pacientes têm um certo desconforto depois do exame para eliminar um pouco de gases, né? Às vezes a gente não consegue aspirar todo o ar que a gente injetou. Examinando o intestino, a gente vai colocando o ar para o intestino abrir e poder enxergar melhor, né? Então, esse ar, quando a gente tira o aparelho, a gente vai aspirando o ar também. É um desconforto discreto, não é para provocar nenhuma dor intensa, né? A imensa maioria dos pacientes não experimenta nenhum desconforto. A colonoscopia ela tem vários indicadores assim de qualidade, né? Um deles é o preparo, né? O preparo precisa ser feito de forma adequada, né? O tempo que a colonoscopia demora para ser feita, né? Também tem um padrão. O mínimo que precisa demorar são 8 minutos, né? Então a pessoa tem que tirar o aparelho com calma, examinando cada segmento assim com detalhe, né? O paciente, quando vai fazer a colonoscopia, ele vai fazer o exame sedado, né? Essa sedação antigamente era feita pelo próprio endoscopista. Talvez em algumas cidades do interior ainda aconteça assim, né? Mas aqui no nosso ambiente não existe mais espaço para o próprio endoscopista fazer a sedação, né? Aumenta o risco do exame. A sedação ela é feita por um anestesista, que vai fazer uma consulta pré-anestésica antes do exame, onde ele vai ver, né, medicações em uso e outros fatores que possam interferir, né, na administração da sedação, né? O endoscopista ele pode se concentrar em fazer o exame. Então, o preconceito com relação ao exame ele existe, sim, principalmente por parte dos homens, né? Mulher é mais tranquila com relação a isso. A pessoa tem que pensar o seguinte, né? O médico que está ali, ele foi treinado para isso, né? Obviamente, aquilo ali é feito da maneira mais profissional possível, mas assim, a sala fica inclusive com as luzes apagadas durante a realização do exame. Então eu não vejo nada do paciente que não seja o intestino mesmo, né? Já que é um exame que tem assim um potencial de prevenir grandes problemas, né? A pessoa praticamente exclui a possibilidade de vir câncer, né? De ter câncer um dia se ela fizer o exame direitinho na periodicidade que se recomenda. Então, ou se vier a ter, vai ser numa forma muito tratável, né? Assim, com uma possibilidade de cura bem maior. Em relação à idade para a realização da colonoscopia, depende do motivo que a colonoscopia está sendo realizada, né? Se for para investigar algum sintoma e não tem idade, né?
Agora, do ponto de vista de prevenção, atualmente aqui no país é recomendado a partir de 50 anos de idade, né? Vários países baixaram essa recomendação para 45 anos porque a incidência de câncer do intestino vem aumentando numa população mais jovem. Então, eu pessoalmente, para os meus pacientes, eu recomendo a partir dos 45 anos de idade, apesar das sociedades ainda não terem mudado a recomendação. Para quem tem caso de câncer de intestino na família, aí a gente recomenda que faça 10 anos antes do caso mais jovem. Então vamos dizer assim, o meu tio teve com 40 anos de idade, então você deve fazer com 30. As pessoas às vezes pensam, puxa vida, mas vou ter que fazer esse exame todo ano? Então a boa notícia é que não, né? Não precisa fazer todo ano desde que o primeiro exame seja normal. Como o câncer de intestino ele surge inicialmente em pólipos que aparece no intestino, né? O pólipo seria uma espécie de uma pequena verruguinha que vai surgindo ali na superfície do intestino. E esse pólipo, com o passar do tempo, ele vai ficando maior, né? Vai sofrendo transformações. E em um determinado momento ele pode se transformar em um câncer, sim, né? E o objetivo da colonoscopia, então, seria identificar esses pólipos antes que eles passem por esse processo de transformação, para que a gente possa removê-los durante o próprio exame, antes que ele tenha se transformado. Então, acredita-se que isso aconteça, assim, pelo menos em 5 anos, né? Então, a periodicidade é baseada nisso. Também é interessante, as pessoas querem saber assim, Danton, mas um dia eu posso parar de fazer esse exame? Pode, um dia pode. Então, vamos dizer assim, que você começou direitinho com 45 anos de idade, né? Fiz a primeira, não tinha nada. Fiz outra com 50, não tinha nada. Fiz outra com 55, não tinha nada. Fiz outra com 60, não tinha nada. A probabilidade que você tem de vir a desenvolver câncer de intestino é remota. Quando o paciente realiza a colonoscopia e acha um pólipo, isso pode ter, na realidade, vários significados, né? Porque os pólipos, eles têm algumas variedades, né? De acordo com o formato que ele tem, né? Ele pode ser séssil, que é um pólipo que tem uma base mais larga, ele pode ser chamado de pediculado, um pólipo que tem um pezinho, e ele pode ser chamado de LST, que é uma sigla em inglês para Lateral Spreading Tumor, que aí ele cresce como se fosse um tapetinho. Esse pólipo que é um tapetinho, os LSTs, eles surgem mais, né, no lado direito do intestino, e o colonoscopista tem que prestar muita atenção porque ele é difícil de ver, né? Então, às vezes tem pacientes que fizeram uma colonoscopia recente, né, e 2 anos, 3 anos depois, que estaria dentro do prazo recomendado, né, ainda para não ter repetido a colonoscopia, e o paciente surge com câncer de intestino. Isso aí a gente chama de câncer de intervalo. Pode ser que seja, sim, um tumor mais agressivo que surgiu e cresceu mais rápido, né? Mas na maior parte das vezes era uma lesão que já estava ali e não foi vista. Os pólipos mais comuns são os pólipos sésseis, né? E a imensa maioria deles tem menos que 5 milímetros. Esses são muito fáceis de tirar. Tira ou com uma pinça ou com uma alça de polipectomia, muito tranquilo de tirar. Eles são mandados para exame, né? São chamados de adenomas, né? Esses adenomas, eles têm normalmente 3 variedades. Uma que se chama tubular, uma que se chama vilosa, né? E tem uma mistura dos dois que seria o túbulo viloso. O pólipo que tem esse componente viloso, que parece um veludo, né? Por isso que ele chama viloso, ele tem uma chance maior de transformação. Se você fez uma colonoscopia e achou um pólipo, olha, era um pólipo de 3 milímetros, você pode continuar fazendo sua colonoscopia de 5 anos. Se for um pólipo maior, vamos dizer assim, um pólipo de 1 centímetro, já tinha uma displasia de baixo grau, esse exame ele pode ser repetido em 3 anos. Se a gente viu mais que 3 pólipos, todos com displasia, aí a gente indica a realização em 1 ano. E também tem vezes onde a gente já encontra no pólipo uma área transformada já, né? Eu removi o pólipo, mas ali já tinha uma área de adenocarcinoma, já tinha câncer naquele pólipo ali, né? Então, se ele está só na mucosa, que é a primeira camada do intestino, a própria polipectomia já tratou esse câncer aí. Se ele já invade a segunda camada, que a gente chama de submucosa, vai depender de quão profundo ele invadiu essa camada. Quando ele invadiu a primeira camada, a gente consegue dividir essa submucosa em 3 camadas, né? Se ele invadiu a SM1, que é a primeira camada da submucosa, também. Muitas vezes a polipectomia já tratou. Se ele invade a segunda porção dessa submucosa, aí a chance de ele ter doença residual aumenta, né? E do câncer já ter saído do intestino e para essas estruturas que ficam em volta do intestino, que são chamadas de linfonodos, que popularmente são chamadas de ínguas, né? Então, à medida que ele vai sendo mais profundo, vai aumentando a chance de ele sair dali e ir para esses linfonodos, para essas ínguas. E aí a colonoscopia, mesmo que ela remova o pólipo na sua totalidade,
não vai resolver essa parte da doença que foi para a linfonodo. Cuide da sua saúde e, se você já tiver a idade, inclua a colonoscopia nos seus exames de rotina. Ter uma vida saudável depende muito do autocuidado, ou seja, depende muito de você. Dr. Danton Correia, cirurgia oncológica e do aparelho digestivo, cirurgia robótica, CRM SC 7005, RQE 4542, agendamento pelo WhatsApp 48 99151 7680.